Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um programa Doctor Entrevista. Hoje aqui ao meu lado o Rodolfo Assis, ele é professor da Doctor há 6 anos no curso de Direito. Ele é bacharel em Direito pela Universidade Federal de Juiz de Fora, tem mestrado também em Direito na PUC Rio. E Rodolfo, é um prazer ter você aqui. Eu que agradeço. Seja muito bem-vindo, viu? É a primeira vez que você vem no Doctor Entrevista, né? Sim, pois sim, é, a primeira seja vez. muito bem-vindo. Muito obrigado. E quem vem a primeira vez a gente convida para contar um pouquinho, abrir a história para as pessoas que estão em casa, para conhecer mais um pouco, né, do professor, do cidadão. Conta um pouquinho da sua história. Você é daqui de Caratinga? Eu sou nascido em Caratinga, estudei aqui até o meu 3º ano, quando eu fui aprovado no vestibular da Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu me mudei para lá, morei lá 5 anos, aproximadamente 6, e aí depois passei 1 ano e meio em Londres. De Londres voltei para Caratinga, né? E aí comecei a docência depois de um certo tempo e depois fui fazer mestrado no Rio, mas ainda morando em Caratinga. E eu voltava toda semana. E essa escolha pelo direito sempre foi o que você pensava ou já teve outras ideias de fazer outra coisa? Como é que foi essa escolha? Acho que na adolescência algumas coisas, divaguei sobre algumas coisas, sobre jornalismo, né? Mas sempre tinha algum elemento escrito ou de linguagem oral na profissão, né? Porque acho que tem muito a ver comigo, sobre gostar muito de ler, de escrever, de falar, e falar em público, e conversar com as pessoas, de discutir os problemas. Então, em razão disso, eu cheguei a cogitar jornalismo, mas direito sempre foi assim, o que mais me interessou. E quando eu comecei meu curso na Universidade Federal de Juiz de Fora, depois de uns 2 semestres, aí eu tive certeza, não é isso que eu quero fazer, né? Acho que no começo é um pouco difícil, está conhecendo o curso, né? Mas não, isso é o que eu quero fazer, eu gosto disso mesmo. E até hoje, né, às vezes as pessoas me perguntam, você gostaria de fazer outra coisa? Não, assim, tem alguns objetivos dentro da minha profissão que eu ainda quero alcançar, vários, né? Mas eu não me vejo fazendo outra coisa, lidando com outra coisa. Que objetivos, pode falar? Eu tenho, por exemplo, estou pensando em publicar um livro, estou correndo atrás disso, transformando a minha dissertação em um livro publicável, no sentido de ele poder ser comercializado e utilizado. Apesar de ser uma coisa muito específica, teórica, mas a tentativa de transformar aquilo em uma coisa mais palatável para o leitor, né? Até mesmo para atingir mais gente, né? E alguns objetivos, para fazer um doutorado, né? Assumir determinadas posições daqui a um tempo, coisas que estão, como é que fala? Coisas que estão para frente, a gente nunca tem certeza do que vai ser, mas a gente imagina, planos, né? a gente imagina algumas questões para o futuro. Você disse que esteve na Inglaterra, você ficou lá quanto tempo? Você foi para estudar também? Eu terminei minha graduação e, assim, todos os meus grandes amigos de faculdade fizeram intercâmbio durante a faculdade. Eu não tive essa oportunidade porque eu tinha que desenvolver meu inglês melhor e tinha algumas circunstâncias também que não me permitiam ir. Quando eu terminei o meu curso, comecei a olhar, né, eu queria fazer um mestrado e uma das etapas de fazer um mestrado numa instituição, renomada, era uma prova de inglês. E eu comecei a olhar e falei assim, eu preciso melhorar isso até mesmo para poder ler melhor, fazer minhas coisas. E aí eu acabei 6 meses, 7 meses depois de formado, indo parar na Inglaterra e ficando lá 1 ano e meio. E aí eu tive a oportunidade de melhorar meu inglês, sair de lá lendo, escrevendo, falando no telefone, assistindo programas de televisão, sem legenda, essas coisas assim que a gente faz em português, mas, né, em outra língua é difícil, né? E acabei fazendo alguns cursos na minha área, né, lá na Inglaterra também. Há uma diferença, assim, que a gente pode citar aqui, que é fácil das pessoas perceberem, do direito aqui no Brasil e lá? Não, sim, as fontes, né, as instituições que produzem direito, regras legais, elas são diferentes e elas têm uma conexão com a cultura local, com qual que é a concepção de vida no local. Então, assim, existe a lei de tráfego, de trânsito, né? Na Inglaterra é diferente da lei de trânsito no Brasil. Opa, caiu. Não tem problema não. Então, você tem... e aí você começa a pensar, procedimentos processuais civis são diferentes, lei penal é diferente. Mas o tem algo assim conteúdo que da chamou legislação... a atenção sua? Não, acho que assim, o que mais me chamou a atenção foi a maneira de ensinar.
Eles pensam muito através de problemas práticos, de casos. E aqui no Brasil a formação nossa é muito teórica sobre leitura da legislação, o que a legislação diz, quais são os efeitos, quais são as justificações. Eles pensam muito por problemas, né? Você não vai ter uma aula de 1 hora sobre o que está escrito numa determinada legislação. Você vai ter uma aula sobre um problema prático e você vai ter que associar aquele problema prático com as várias legislações e tentar chegar a uma conclusão a respeito disso. Então é um pouquinho diferente. Tem se aproximado, né? A questão do ensino tem se aproximado, mas ainda é diferente. Como professor, você está há 6 anos. 6 anos, eu farei no dia 2 de fevereiro de 2018. Está chegando já. Está chegando. Como que é a sua experiência como professor? O que você avalia? Assim, qual é o grande desafio hoje, na sua análise, do professor? 2 desafios muito grandes. Primeiro, manter a atenção dessa turma, né? A gente tem alunos mais novos, mais velhos, né? Eu tenho alunos que estão no segundo curso superior, tem formação e outros. Mas o mundo digital, ele fornece para a gente uma quantidade de informação avassaladora. E, né, os telefones celulares, as coisas que a gente lê, normalmente já são entregues a nós de acordo com as nossas preferências. Se você abre o Facebook, a maioria das notícias que vem no Facebook na sua página são notícias sobre conteúdos que você já demonstrou interesse e ele formata aquilo e te envia. Então, para te envolver mesmo, te envolver mesmo. E como é que você, num mundo que as pessoas estão tão associadas aos seus próprios interesses por causa da condição nossa, como é que você tenta manter uma determinada pessoa atenta, interessada sobre uma coisa que às vezes não faz parte da vida dela, né? Ou que ela nem tem dimensão que faz parte da vida dela. Porque, por exemplo, você vai dar aula de direito penal, você fala lá da morte de uma pessoa, ou de um furto, ou de um roubo, né? As pessoas conseguem imaginar isso. Mas quando você fala, por exemplo, de um tributo, como é que o imposto afeta a sua vida, quais são os fatos que podem ser cobrados ou não, por mais que aquilo afete diretamente a vida da pessoa, ela não tem dimensão sobre como que ela afeta, e talvez aquilo nem é tão... Para ela não é tão importante. Assim, na avaliação pessoal dela, que não pode ser tão interessante, né? Então, assim, manter uma pessoa atenta, motivada, interessada no que você está tratando em sala de aula é um desafio enorme, especialmente pela questão do espaço virtual e das informações que a gente tem acesso. Uma segunda coisa, que é um desafio de todo professor, e aí eu acho que é um desafio atual, mas também era antes, é de mostrar para a pessoa que tem determinadas coisas que não fazem parte do interesse primário dela, o interesse mais próximo dela, mas que ela precisa desenvolver porque ela não sabe o que ela vai lidar lá na frente. Então, você mostrar, olha só, você precisa escrever uma coisa por você mesmo, porque amanhã talvez você não vai encontrar essa informação no Google, ou você não vai encontrar essa informação em tal lugar. Ou às vezes você vai encontrar várias informações divergentes, vai ter que lidar, vai ter que tratar com ela, vai ter que chegar a uma conclusão, vai ter que produzir algo que seja seu. E demonstrar para ele que por mais que isso não pareça fazer sentido agora, mas no futuro essa habilidade tem que ser desenvolvida, é um desafio muito grande também. É aquela situação, né, que você me disse de, às vezes, pedir ao aluno que escreva um artigo científico e ele vai lá e copia da internet. Né? Sim, sim. E isso é um problema não só local, isso é um problema geral. Por quê? Nós somos seres racionais. A gente tenta fazer o quê? O que a gente gasta menos energia para fazer. A gente só consegue sobreviver porque a gente faz isso. Sim. Né? Mas o ponto é que, às vezes, essa procura pelo mais fácil, ela pode gerar problemas mais para frente ou criar dificuldades mais para frente. Então, assim, demonstrar para ele, olha, você precisa desenvolver essa habilidade. Isso aqui é importante. E fazer ele engajar nisso é um desafio muito grande. É isso aí. Rodolfo, o nosso primeiro tempo acabou. Nós vamos ir rapidinho para o intervalo. Daqui a pouquinho nós voltamos com esse bate-papo. Muito bem, estamos de volta com o programa Docton Entrevista e hoje eu estou recebendo o Dr. Rodolfo Assis. Ele é professor aqui na Docton há 6 anos, é bacharel em Direito pela Universidade Federal de Juiz de Fora e é mestre também em Direito pela PUC-Rio. Nós estávamos conversando sobre os desafios da docência, né? Você estava comentando isso no primeiro bloco. Quais são as disciplinas que você ministra? Eu já lecionei várias disciplinas ao longo do curso, a introdução ao estudo do direito, ciência política, direito penal,
E nesse semestre eu estou trabalhando basicamente com direito tributário e uma chama de disciplina integradora, que é uma disciplina que mistura todas as disciplinas do período. Então o cara tem uma aula lá de direito penal, um direito processual civil, e ele tem um momento na faculdade em que tem um professor que fica responsável por associar o conteúdo da disciplina de direito penal com o direito civil, por exemplo. Então é uma carga horária, na verdade é uma carga horária interdisciplinar, e tem um professor responsável por isso, preocupado exatamente em desenvolver as habilidades do aluno. Olha que bacana. E quais habilidades assim você destacaria? Leitura, capacidade de crítica, exposição oral, análise de casos, análise de jurisprudência. Esse semestre tive até uma coisa interessante, um aluno tinha extrema dificuldade de falar em público. E eu fui perguntando, como é que você se prepara? Porque quando você está dando uma disciplina comum, você não tem tempo de fazer isso. Você, como é que você se prepara? Não, eu faço um resumo e vou lá ler. Eu falei assim, cara, não pode ser assim, né? Vamos fazer o seguinte, tenta da próxima vez. Eu falei com ele, você vai apresentar trabalho para outra disciplina, para matéria X, tenta o seguinte, monta o que você vai falar em tópicos. Então, primeiro você faz seu resumo, depois você vai colocar 3 tópicos no papel e você vai levar para sua apresentação só os 3 tópicos. Aí você me fala como é que faz. E aí depois ele me parou na faculdade, eu nem perguntei de novo assim, professor, obrigado. Como é que fala? Agora saiu. Eu falei, então tá bom, esse aí... Fora o medo de falar em público, que é o segundo medo, né? Parece que o primeiro medo é o do desconhecido, o segundo maior medo da humanidade é falar em público. Com certeza, mas aí quando ele sabe assim, o que eu tenho que fazer para falar, e ele se preocupa com isso, e não o falar, mas como ele faz para falar, ele acaba se dando, como é que fala? Ele acaba conseguindo, isso é uma habilidade. Até porque organiza a mente fica mais tranquila na hora de falar. Ele executa a tarefa. Isso. Ele não tem que decidir o tempo todo o que ele vai falar. Ele executa algo que ele já planejou. E aí ele foi lá e funcionou. E aí outras pessoas da sala perguntaram para ele, o que você fez? E aí ele falou, fiz, então vou fazer também. E aí parece que, como é que fala? Parece que deu uma desenvolvida, foi legal. E aí essa disciplina ela funciona exatamente para isso, para trabalhar o dia a dia. Essas coisas assim, de envolver no que o cara faz, como que ele faz as coisas, né? Como que ele lê, como que ele escreve, como que ele apresenta, entendeu? Associado aos conteúdos que o aluno está vendo na sala de aula. Vendo na sala de aula naquele semestre. Bacana. Isso ele tem a ver com esse projeto do ateliê ou não? É associado, mas são políticas diferentes. Vamos falar então do projeto do ateliê técnico-científico, né, que aconteceu agora dia 14 de novembro. 14 de novembro na nossa unidade. O que acontece? Por volta de 2012, né, tinha uma professora na rede que ela lançou um trabalho interdisciplinar no sentido de associar várias disciplinas, associar um trabalho misturando várias disciplinas no período. Então, por exemplo, eu consigo falar melhor de direito porque é onde eu leciono. Então, por exemplo, no 5º período hoje você tem direito constitucional, direito processual civil e direito civil. Então você tenta montar um trabalho que conjugue essas 3 disciplinas. Para quê? Para o aluno poder ver que as disciplinas não são coisas separadas, mas que elas dialogam entre si, que tem problemas do direito civil que são resolvidos pelo raciocínio de direito constitucional, então que existe, de certa forma, uma relação entre elas, que o curso é um curso em que as matérias vão se conectando de uma maneira. Sim. Então ela fez isso na atividade dela e deu tanto certo que resolveram exportar ou ampliar esse modelo para a rede. E aí criaram o que chamam de grupos de leitura supervisionado, em que os professores de um determinado período, eles lançam um texto em comum para o aluno e cada um trabalha esse texto na perspectiva da sua disciplina. Eles fazem isso durante o semestre inteiro e no final do semestre o aluno apresenta aquilo para a faculdade. Nem todos os alunos apresentam, são escolhidos apenas os melhores trabalhos de cada sala para participar do ateliê, que de certa forma é o final, né, ou a consagração de todo o trabalho que foi desempenhado pelos professores ao longo do semestre. À medida que os semestres foram ocorrendo, né, a nossa unidade teve uma quantidade maior de cursos, né, uma quantidade maior de salas participando, e hoje no ateliê de 2017-2, que é desse segundo semestre de 2017, nós tivemos 81 trabalhos sendo apresentados na unidade no dia 14. Nossa, que bacana. E aí você tem, por exemplo, na engenharia civil e na engenharia elétrica, normalmente você tem protótipos, você tem coisas que são super interessantes, drone, e é uma série de coisas, painel fotovoltaico para agricultura, então uma série de coisas que são produzidas pelos alunos e são explicadas pelos alunos. E nos outros cursos mais da área de humanas tem o quê? Exposição
exposições orais, painéis, posters e essas outras coisas. E a unidade, na verdade, fica à disposição dessa apresentação no dia, né? O que acontece? O melhor trabalho de cada curso, são 81, o melhor trabalho de cada curso recebe um certificado especial no final do ano. Então agora no dia 4 de dezembro, nós vamos premiar os melhores trabalhos de 2017, primeiro semestre, e os melhores trabalhos de 2017, segundo semestre. E aí a gente convida os alunos, os professores que orientaram e os pais dos alunos, a gente deixa uma cerimônia festiva, bem aberta, para de certa forma celebrar o engajamento, a participação, né, e agradecer, de certa forma estimular também, né, que já existe o perfil do aluno Docton, pelo menos em Caratinga, que trabalha e estuda. Então, assim, né, tem uma rotina massacrante. Então, quando ele tem um desempenho além do, como é que fala? Além da média, diferente, né, ele tem essa recompensa de sentir de ser reconhecido, né, de receber o certificado, né? De motivá-lo, de receber um certificado especial. Olha só, isso aqui valeu a pena, né? Assim, se demonstra que você está indo bem, que isso é um bom caminho, isso aí, continue assim, né? E a gente faz. E aí, só para comentar, 2 anos atrás, isso é uma cena marcante. Determinado pai de aluno chegou para mim no final da cerimônia de premiação e falou assim, olha só, eu queria falar uma coisa com o senhor. Eu falei, o que foi? No dia que o meu filho estava fazendo o trabalho, né, desse negócio aí, né, eu mandei ele dormir, porque era 2 horas da manhã, e ele estava fazendo. Ele falou, não, deixa eu fazer aqui e tal, isso aqui é importante. E aí hoje eu vim na premiação. Na próxima vez eu vou dar café para ele continuar, porque eu gostei muito de estar aqui e tal. Então, assim, todo orgulhoso, né? E tal, né? Parabéns e tal, assim. Então, esse tipo de coisa demonstra que a cerimônia no final, de certa forma, ela é capaz de motivar e por mais simples que ela seja, ela é capaz de fazer um registro da qualidade, da excelência do aluno naquele semestre. Não, e nada melhor para motivar que um reconhecimento, né? O ser humano é muito carente disso. Com certeza, né? E a gente precisa desse feedback até mesmo para a gente se manter, não, isso aqui vale a pena, né? E quer mais, né? Normalmente quando quero de novo, quer né? de novo, Quero é de isso novo. aí. Olha só, vamos então para o intervalo, porque o nosso tempo já terminou. Daqui a pouquinho nós voltamos para falar mais sobre o ateliê e sobre projetos do Rodolfo, inclusive de um livro que ele pretende lançar. Muito bem, voltamos com o nosso bate-papo aqui com o Rodolfo Assis, o Rodolfo que é professor da Docton, da área de Direito, ele também é bacharel em Direito e é mestre também em Direito. E agora, escritor, né, Rodolfo? Agora vai lançar um livro agora brevemente? Eu não sei se eu sou escritor ainda, né? Estou no processo e é escritor técnico também, não tem aquele glamour, né, dos autores literários. Mas, na verdade, muito por incentivo, né, do meu orientador, que me orientou no mestrado, e que falou assim, olha, seu trabalho tem coisas aqui muito interessantes, coisas que o cenário jurídico brasileiro hoje não discute, ou discute muito pouco, ou de uma maneira que eu não entendo. Sua dissertação foi importante para mim, para eu compreender algumas coisas que eu não compreendia. Então ele tem um incentivo muito grande para que eu publique, a minha dissertação em forma de livro. Essa dissertação foi do mestrado? Sim, que eu entreguei agora em março de 2017. E aí eu estou passando um processo de adaptação do texto, né? Porque a gente, no caso da PUC, a gente entrega a dissertação com 2 anos. Então, se você entrou, você tem 2 anos, da data que você entrou, você tem 2 anos para depositar a dissertação. Minhas aulas começaram em 9 de março de 2015. A dissertação foi depositada no dia 6 de março de 2017. 3 dias antes, do final do prazo. Dos 45 minutos do segundo tempo. Sim, não, mas assim, a minha turma tinha 16 alunos. E dos 16, se não me engano, só 9 conseguiram entregar no prazo. Nossa. E acho que dos 9, acho que só eu e mais outros trabalhavam. Os outros ficavam só por conta de, só por conta de estudar. Então, assim, foi um processo bem intenso para fazer, desafiante, né? Para entregar a dissertação no prazo, mas entreguei. O que acontece? Aí agora eu quero fazer uma adaptação para tornar ela menos técnica, ou pelo menos a linguagem dela mais acessível. Se eu quiser usar um capítulo dela numa sala de aula, por exemplo, poder usar, entendeu? E, assim, e poder atingir mais gente, né? Sim. Claro, atingir mais gente dentro do direito, né? E aí a dissertação associa alguns temas que normalmente não são muito, não são muito coligados. Constituição,
controle de constitucionalidade, que é a atividade do judiciário de controlar e verificar se uma lei é constitucional ou não. Linguagem, né, que é como que a linguagem funciona. E teorias da decisão, sobre quais são os métodos mais adequados para se decidir. Então, eu tentei fazer uma mistura desses campos de investigação, né? E aí, o resultado, aparentemente, tendo em vista, inclusive, a aprovação pela banca com o louvor, parece que foi interessante. Por mais que, né, estou começando a carreira, né, espero evoluir muito ainda, né, mas marca uma fase importante. E o que você, assim, de mais importante você busca nesse livro, assim, assim, o meu objetivo nesse livro não é além de escrever, né, de estar colocando toda essa dissertação, tem algum objetivo por trás? É mostrar que a linguagem, assim, isso não é nada inovador, mas de uma maneira prática, mostrar sobre como que a maneira que a gente aborda a linguagem afeta sobre como que a gente decide os casos judiciais. Isso é uma coisa interessante. Tá? Eu tenho 2 modelos de linguagem diferentes, né? Um que eu chamo de baseado em intenções e baseado em coisas mais complexas, e um modelo mais simples que é focado nas palavras. Então eu tenho 2 modelos. A partir do momento que eu assumo um desses 2 modelos, eu tenho custos, né, no sentido de determinadas desvantagens, determinadas vantagens. E isso acontece, inclusive, para algumas coisas que o judiciário faz normalmente. Então, o pior, né, ou a coisa que mais me incomoda é ficar de cada hora usando um e outro sem nenhum tipo de padrão ou nenhum tipo de explicação. E eu acho isso um pouco arbitrário. E isso é uma coisa que me incomoda, no final das contas. Né? Eu tenho preferência por um deles, né, mas o grande lance dessa dissertação é tentar mostrar que existem essas 2 maneiras e que essas 2 maneiras podem, como é que fala, gerar conclusões diferentes sobre a mesma coisa. Pode dar resultados diferentes? Resultados em casos completamente diferentes. E a maneira que o judiciário estrutura as decisões, quais decisões são cabíveis de recurso, quais não, em qual recurso que cabe, quais são os procedimentos que vão ser utilizados. Isso, a depender da linguagem, da maneira que a linguagem é utilizada ao interpretar a lei, isso tem consequências sobre isso também, sobre como o sistema funciona como um todo. Né? Bem interessante. Mas aí o meu ponto é um ponto muito pequeno, muito prático, muito específico, numa dessas várias possibilidades. Bacana. E a previsão para lançamento, como é que está? Eu pretendo terminar de adaptar ele até o final de dezembro, no mais tardar final de janeiro, né? Que agora sim está acabando o semestre, eu tenho um pouquinho mais de tempo e aí eu pretendo fazer a adaptação. Já estou em contato com as editoras e aí imagino que até o meio do ano que vem o livro já esteja publicado. Mais ou menos quantas páginas? Antes da adaptação, 140 páginas. Com a adaptação é possível que cresça um pouquinho, porque algumas coisas que eu fui extremamente técnico e conciso, eu vou ter que explicar um pouquinho melhor, utilizar exemplo. Né? Por exemplo, essa questão dos modelos de linguagem. No meu livro eu faço uma paráfrase, uma metáfora, falando que a linguagem que utiliza só as palavras parece com a linguagem de Libras. E a linguagem que utiliza tudo que está, a história, a intenção do falante, ela parece muito com um jogo de imagem e ação. Então eu faço essa metáfora para tentar explicar como que existem esses 2 modelos de linguagem e quais são os problemas que estão dentro deles. Então, à medida que eu vou escrevendo, eu tenho que lançar a mão de metáfora, lançar a mão de explicações, fazer associações que não estão dentro do direito para conseguir colocar aquilo de uma maneira mais simples, que tem muito a ver com o estilo de escrita, aí só fechando isso aqui, dos ingleses e dos americanos. Quando eles escrevem livros técnicos, existe uma preocupação de transformar o livro técnico da maneira mais acessível para o leitor. E aí, na hora que eu estou escrevendo, a minha preocupação é exatamente essa. Por mais que, eventualmente, às vezes eu não consiga fazer isso. Mas a pretensão de trazer uma certa clareza, uma certa facilidade no acesso está embutida ali. Você está recebendo assim, o apoio de alguém assim, nesse trabalho, nesse projeto, ou só mesmo com a editora? Não, na verdade é o seguinte, tem o incentivo do meu orientador, que está comentando os meus, como é que fala? A adaptação e continua, assim, não tem mais nenhum vínculo com a PUC, né, a não ser de amizade, mas ele continua, né, participando, apoiando, de conversa, discute algumas coisas, né, tem uma revisora de português, né, porque é importante, extremamente importante, por mais que eu trabalhe com linguagem o tempo inteiro, a gente fica cansado do texto aí, precisa.
E tem o apoio da família também, chegando Claro, junto, né? falando, não, Quem vai lá, conhece. vai conseguir, vai dar tudo certo. É isso aí. Rodolfo, olha, foi um prazer. Eu que agradeço. Desejo que o livro, né, seja aí de grande contribuição, não só para os alunos, mas para as pessoas que têm, né, essa visão que, como você colocou, é importante, né? Essa linguagem, eu acho que vai ser de grande valia para todos. Eu que agradeço a Que Deus oportunidade abençoe. e, né, tomara que saia o mais rápido possível. Isso Muito obrigado pelo convite. E quando sair, traz para a gente conhecer. Tá certo. Tá bom? Muito obrigado. Bom, o Doctor Entrevista vai ficando por aqui e a gente se vê, então, no próximo programa. Até lá!